Olá, eu sou Angélica Hellish. Bora ir lá escutar um podcast comigo? Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui tentando trabalhar um pouco, fazer algumas coisas que tem para fazer no PC, do serviço, de coisas do site. E hoje eu queria até escutar um programa, que não é um programa muito leve, é uma temática meio pesada, né? Mas eu vou deixar aí, inclusive, contato da CVV e tal, né? Não é aquela palavra que começa com S e termina com O, não. Mas mesmo assim, de isolamento social, da pessoa que está com problemas, né, de saúde precisando de ajuda. Então, uma questão que eu acho muito interessante, e ela é interessante que dá para ser vista por vários pontos de vista, né? Não só da excentricidade. Eu estava até vendo um vídeo aí, porque para poder colocar aqui, né? Deixa eu só botar. Até o vídeo do Bacagaijin que eu vou colocar para vocês aqui, que é um canal assim legal para ele anda com a câmera assim, uma filmagem fantástica mesmo, assim, de altíssima resolução, andando pelas ruas do Japão. Ele mora no Japão, brasileiro no Japão, e ele faz aqui um comentário sobre isso, né? Os hikikomori, né, que são as pessoas que vivem isoladas da sociedade. É uma quantidade grande do Japão, e depois da pandemia, muita gente que não voltou à rotina normal, não sai de casa, né? E você tá vendo aqui até uma arte aqui, que tem um cara sentado aqui no centro, para quem estiver vendo a versão em áudio, escutando a versão em áudio, tá no meio de uma bagunça e tal. E é uma coisa que é muito comum e é descrito normalmente assim. Mas tem até um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês, que é o vídeo de uma moça. Inclusive ela parece muito organizada e tal, mas é alguém que vive também nesse esquema, né, de não estar em sociedade, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo colocar como fonte de janela, mas tem que estar com a janela aberta aqui, peraí. A janela do sistema, né, que eu quero dizer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu fiz a Group of people, there are even those with higher education, such as Riko, who graduated from the University of Tokyo with a degree in computer science. Deixa eu só mandar pausar. Que é de uma moça, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui no esquema aqui, no captura de... Tem que ser captura de janela. Acho eu, né? Coisas que eu tô aqui trazendo aqui, ó. É isso mesmo, vamos ver. E vou mandar interagir. Vamos ver se ele aceita a interação, né? Nossa, isso é tudo muito complexo, esse negócio de internet e tal. E não, eu digo assim, até para você fazer uma gravação como eu tô fazendo aqui, eu acho complicado. Mas vamos acompanhar aqui, acompanhar juntos aqui. Here is a day in the life of a Tokyo homebody who prefers to stay indoors and still manages to support herself financially. Do you know how amazing her day is? Meet Riko, a 25-year-old who wakes up promptly at 2 a.m. to the sound of her phone alarm. Riko falls into the category of hikikomori, which refers to people who socially withdraw and isolate themselves in their homes. After waking up, she spends a leisurely 2 hours in bed, scrolling through her phone before getting up to freshen up. As a freelancer, Riko has the freedom to arrange her work hours as she pleases. In order to have more time for watching anime and playing games, Riko chooses to wake up at this time every day, as she finds herself most energized during the daytime, which is ideal for work. Once Riko finishes her skincare routine, she prepares breakfast for herself. Unlike the typical image of a lazy and messy homebody, hikikomori people like Riko aren't necessarily slovenly. They simply prefer to avoid social interactions. They generally maintain their hygiene and want to live a good life, as evident from Riko's breakfast choices. They also don't rely on their parents for financial support, and typically earn a living by themselves. Among this group of people, there are even those with higher education, such as Riko, who graduated from the University of Tokyo with a degree in computer science. At 6:15 a.m. after breakfast, it's game time for Riko. Besides work, she devotes all her energy to gaming and anime. Every morning, she must indulge in a satisfying 2-hour gaming session, accompanied by coffee and snacks. By 8:30 a.m., it's time for her to chill and watch anime. This routine lasts about an hour before she gets up to work. As a talented individual with a prestigious university degree, Riko's main source of income currently comes from freelancing jobs.
Though she only makes around $3,000 a month, which may be a bit lower than a corporate job, the freedom and lack of work pressure more than make up for it. Rico did try working a corporate job in the past, where she endured long work hours of up to 14 hours a day. Despite the high monthly salary of $5,000, she quit after less than 3 months, deciding to find an alternative path. As long as she earns enough to sustain her life, she is content. Around 1 p.m., Rico takes a 1-hour break to have lunch. She doesn't have any specific dietary preferences and simply fills her stomach with whatever is available. After being satiated and enjoying some anime, Rico dives back into work. Rico has been staying at home for a full 3 years and her daily life remains quite consistent. Regarding her current lifestyle, Rico finds it incredibly relaxed and stress-free, with plenty of time to pursue her interests, even if it means earning a bit less. By 7 p.m., Rico finishes all her work for the day. At this time, she takes a shower and then lies in bed to watch anime. She sleeps whenever she feels tired, mainly because she wakes up early and needs to get enough rest. This is a day in the life of a Japanese hikikomori girl, Rico. É isso, né? Deixa eu fechar aqui. Então, basicamente você viu aí uma mina que o nome dela é Rico, né? Deve ser um nome fictício, claro, né? E ela meio que quebra essa estereótipo da pessoa que é um hikikomori, para quem conhece, eu vou falar, que vive no meio da sujeira, da bagunça. E tem várias questões, né, que envolvem isso daí. Eu posso até ler um textinho depois, que normalmente é pessoas que precisam dos pais, né? Porque como é que tu vai viver isolado? Tem que ter alguém para cozinhar para ti, para cuidar de ti, né? E várias questões, né? Mas aqui no vídeo do Baca Gajin, que eu vou deixar só o áudio, eu não vou botar o vídeo, tá? Porque, não sei, né? De qualquer maneira, né? Às vezes você vai e coloca o vídeo e a pessoa acaba até se incomodando, né? Tem até um negócio que eu tenho que arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar. Tava fora do esquadro aqui, pronto. Então eu vou deixar aqui rolando aqui e... eu não vou deixar rolando com o vídeo dele não, só áudio, tá? Então a gente acompanha e escuta aqui, porque o que ele fala é muito interessante, né? Para além do vídeo dele, né? Então a gente vai tocar aqui e depois a gente dá uma olhada, inclusive, numa questão, porque não é uma coisa só do Japão, né? Isso dá uma parada que tá... eu tenho um vídeo da Coreia do Sul, da BBC, que eu achei muito interessante e é muito triste, porque as mães que tentam se isolar para tentar compreender os filhos, né? Então vamos ver aqui o vídeo dele aqui. Vamos ouvir o vídeo dele. Hoje eu vou andar lá por Nakano, que é um centro comercial aqui de Tóquio, também é conhecido por conta das lojas de anime, de mangá, essas coisas. Acho que depois de Akihabara, Nakano é o maior centro assim de cultura otaku, essas coisas. Mas é uma região que também tem muito izakaya, também tem muito beco, bastante yokocho e tal. Então eu gosto bastante de andar por lá, de tirar foto, conheço bem. Então eu vou passar lá pelos lugares que eu acho mais legais, os becos que eu acho mais legais e tal. Enquanto isso eu vou falando sobre o problema dos hikikomori, né, que são os eremitas do mundo moderno, os japoneses que vivem isolados em casa, né, quase a vida inteira. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as causas e as consequências desse problema aqui no Japão. Inscrevam no canal dele, tá, gente? Por favor, vai ficar aqui embaixo na descrição. Bom, imagino, né, que alguns de vocês que costumam consumir conteúdo sobre o Japão e tal, provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem conhecer o termo hikikomori, que na tradução direta significa mais ou menos retiramento social, que é um fenômeno que acontece no mundo todo, na verdade, mas principalmente aqui no Japão, e até por isso o nome do fenômeno é em japonês, né? Em que o indivíduo escolhe se isolar, né, completamente da sociedade. Muitas vezes eles são descritos como eremitas do mundo moderno. E a última pesquisa que eu achei na net sobre isso era de 2015. Estimava que existiam cerca de 541 mil jovens entre 15 e 39 anos vivendo nessa condição, vivendo como hikikomori aqui no Japão.
E eu achei uma outra pesquisa de 2019, mais recente, só que essa pesquisa era feita com pessoas mais velhas, entre 40 e 64 anos, e estimava que 613 mil pessoas nessa faixa de idade passaram a ser também consideradas como hikikomori, né? Porque antes essa coisa de hikikomori era sempre muito atrelada aos mais jovens, mas agora parece que passaram a considerar também algumas pessoas mais velhas, Que triste. com esse comportamento também passaram a ser consideradas hikikomori. E tudo isso, lógico, todas essas pesquisas que eu achei, pelo menos, ainda eram anteriores, né, à pandemia, né? Com a pandemia do Covid, a expectativa é que esses números estejam muito mais altos agora, já que todo mundo realmente teve que se isolar mesmo por causa do vírus, né? Então é óbvio, dá pra dizer que é óbvio que esses números aumentaram drasticamente, que muita gente que se isolou por causa do vírus acabou nunca voltando à vida normal, à vida social. E essa tem sido uma preocupação grande do governo japonês desde que esses casos começaram a surgir. Uma preocupação em como lidar, né, com essas pessoas, porque não só acaba se tornando um problema de saúde pública, como também afeta outras áreas da sociedade, né, economia e tudo mais. Até porque é um número muito grande de pessoas que está deixando de estudar, está deixando de trabalhar para viver isolado em casa. E o governo sente essa dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas, né, porque elas não saem de casa justamente, elas não procuram ajuda. Então é um caso muito difícil de se resolver. Na maior parte dos casos, os hikikomori, que a gente falou, eles são jovens, né? Antes eles eram só considerados... todos os hikikomori eram considerados jovens, agora só começaram a incluir os mais velhos nessa lista também. E eles moram com os pais, geralmente, né? E eles se trancam nos quartos, e o único contato que eles têm com outra pessoa é quando alguém vai levar comida para eles no quarto, no caso. Então, assim, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que simplesmente deixe de praticar qualquer atividade social que seja, né? Trabalho, escola, faculdade, né? Qualquer pessoa que abandona a vida social e passe a viver majoritariamente dentro de casa por pelo menos 6 meses, já entra ali na estatística, já é categorizado como um hikikomori. Aqui no Japão, pelo menos, é assim que eles usam os dados, né, para classificar a pessoa como hikikomori ou não. A porcentagem de homens e mulheres é bem parecida e tal. E as causas, né, que levam a isso, aí tem diversas teorias, né? Apesar de ser um problema relativamente recente, né, começou a se notar ali os primeiros hikikomori em meados dos anos 2000, mas já tem diversos estudos que tentam entender esse fenômeno, principalmente aqui no Japão, porque é onde tem a maior incidência, né? E os psiquiatras costumam dizer assim que aparentemente esse fenômeno hikikomori, ele não provém necessariamente de algum problema psicológico que a pessoa já tenha, né? Lógico que o hikikomori, o fenômeno em si, ele já pode ser considerado, claro, um problema psicológico, mas ele não provém de outro problema psicológico, né? Não é só pessoas problemáticas que acabam se submetendo a isso, até porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, geralmente os estudos acabam apontando que a principal causa que leva os japoneses ao isolamento social, né, ao hikikomori, é a sociedade mesmo, é a forma com a qual a sociedade japonesa é construída, que acaba realmente levando os japoneses a optarem pelo isolamento. E a gente sempre fala, né? Aqui nos meus vídeos mesmo a gente sempre fala, é muito sabido por todo mundo, o quanto a sociedade japonesa é exigente com os japoneses, claro, em tudo, né? Desde as escolas, universidades, as empresas, sempre existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande, né, em relação a resultados, para que se mantenha ali, para que se perpetue o status quo, né, de sociedade avançada que o Japão tem.
E por isso, a princípio, né, a maior parte dos hikikomori são justamente jovens, adolescentes ou jovens adultos ali entrando na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, que justamente por não suportarem a pressão social em cima deles, optam por se retirar da sociedade completamente, né? E tudo isso começa de muito cedo, né? O sistema de ensino aqui no Japão, apesar de ser muito eficiente, a gente sempre sabe, todo mundo sempre fala o quão eficiente é o sistema de educação aqui no Japão. Os japoneses são sempre muito qualificados, né? Mas ele é também, o sistema de ensino é muito focado na competição aqui no Japão, né? Ele estimula a competição entre os estudantes, entre os jovens, justamente para provocar meio que um sentimento de vergonha caso você não consiga cumprir com as expectativas do sistema. E isso se perpetua pro resto da vida, né? Aqui no Japão existem muitas regras que são coisas que ficam nas entrelinhas, tá ligado? São coisas que ninguém fala abertamente a respeito, mas que todo mundo sabe que se você não cumprir com essas expectativas, né, com as regras, com as expectativas de um determinado círculo social, você vai ser julgado. Você vai ser julgado por esse círculo social, você vai ser julgado pela sociedade. E os japoneses, eles têm muito medo disso, né? Eles realmente se sentem muito envergonhados quando eles não conseguem cumprir a função que é esperada por eles, né, que seja cumprida. E tudo isso tem a ver também muito com uma questão que a gente já falou aqui também em outros vídeos, que é a consciência coletiva, né? A consciência coletiva que os japoneses têm. Eles têm muito essa coisa de que se um deles está sofrendo, os outros têm que sofrer junto, né? Ninguém sai do escritório até o último cara terminar o serviço dele, por exemplo. Então acaba que assim, que se você é esse cara, né? Se você é esse cara que demora mais para fazer o seu serviço e acaba segurando o escritório inteiro até as 9 da noite na sexta-feira, você vai ser julgado, né? Você vai sentir uma pressão muito grande. Com certeza. Né? Por estar atrapalhando a vida de todo mundo. E os outros vão fazer questão de te fazer se sentir desse jeito, né? Por não estar cumprindo com as expectativas. E lógico, né? Os outros, eles realmente ficam nervosos, né? Pô, o cara tá segurando a gente aqui, eu já terminei meu trabalho faz mocota, mas tô aqui ainda por causa dele. E tudo isso são as regras que a gente fala, que ficam entre linhas, né? Ninguém é obrigado a ficar ali, né? Tipo, não tem nenhuma regra na empresa que obrigue o funcionário Mas quem sair pega mal, né? a terminar o serviço. Mas são coisas que eles sabem, né? Quem tá aqui no Japão sabe. E eles sabem que se eles forem embora, enquanto ainda tem uma pessoa trabalhando, eles vão ser julgados. Então, eles acabam ficando e aí ficam nervosos e descontam essa raiva no cara que acabou não cumprindo com as expectativas. Então, assim, todos os ambientes aqui no Japão, né, sejam eles a escola, a universidade, qualquer ambiente social aqui no Japão, eles são ambientes muito cheios de pressão, tá ligado? Então os japoneses, eles vivem sob um estresse muito grande, né? Nas escolas, né, até pelo sistema de ensino estimular a competição, como a gente acabou de falar, acaba também acontecendo muito bullying. O Japão é um país que sofre muito com problemas de bullying. Não só quando um jovem não consegue acompanhar o ritmo do resto da turma, né? A questão da memorização também, o ensino aqui também é muito focado na memorização, na questão de decorar para você conseguir passar nos exames. Mas também questões de aparência e comportamento, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente com as meninas, porque aqui no Japão existe um padrão muito rigoroso de beleza e de comportamento imposto para as meninas japonesas desde muito cedo. E isso também acaba gerando ainda mais estresse, né, nos adolescentes e nos jovens japoneses desde muito cedo. E aí, né, aí que está o grande ponto também da coisa, né, que como o Japão é um país rico, né, onde a maior parte das famílias tem boas condições de vida, acaba que os jovens, eles enxergam essa possibilidade de simplesmente jogar tudo pro alto e falar, foda-se, tá ligado? Não quero mais ter que passar por isso, não quero mais ter que suportar essa pressão, minha família tem condições de me manter, né? Não vou mais fazer parte da sociedade. E aí eles largam os estudos, largam o trabalho e passam a viver como eremitas, né? Trancados no quarto, sem ter contato com ninguém. Eles acham mais fácil, né? É mais fácil fazer isso do que ter que lidar
com as responsabilidades, com a pressão de uma sociedade tão exigente quanto a japonesa. Uhum. E alguns estudos apontam também, né, que com o avanço da tecnologia, a internet e tudo mais, vai se tornando cada vez mais fácil dos jovens tomarem essa decisão, porque com a internet, né, mesmo estando isolado, a gente ainda tem essa sensação. Sensação não, né? A gente realmente ainda consegue estar conectado com o mundo, mesmo do nosso quarto, né, mesmo isolado. Então assim, né, que nem eu falei, esse fenômeno, né, dos hikikomori começou a acontecer por volta dos anos 2000, afetando principalmente os jovens da época. Então aqui no Japão existe uma preocupação muito grande, que é o que eles chamam de o problema de 2030, né, o The 2030 Problem, né, que eles falam em inglês, que é justamente porque muitas dessas pessoas passaram a vida toda isoladas, né? Elas não têm nenhuma experiência profissional, alguns deles nem terminaram os estudos, alguns deles nem terminaram a escola, né? Caramba. E como eles estão isolados há muito tempo, eles não têm nenhuma habilidade social, né? Eles não sabem mais lidar com a vida em sociedade. E por volta de 2030, os pais deles vão começar a morrer, né? Estão ficando velhos. Então existe uma preocupação muito grande em como reintegrar esses hikikomori, ainda mais numa sociedade que é tão exigente, né, como a japonesa, uma sociedade que é tão exigente que fez eles se isolarem. Como que a gente vai, né, reintegrá-los agora, no momento em que eles estão tão despreparados, né? Agora sim, ao mesmo tempo, que nem eu falei lá no começo, né, o número de pessoas mais velhas sendo classificadas como hikikomori também vem aumentando muito, principalmente idosos aposentados que conseguem sobreviver da aposentadoria, o que não é tão comum assim aqui no Japão, que o sistema de pensão no Japão também é bem complicado. Mas dos que conseguem sobreviver da aposentadoria, muitas vezes acabam se isolando dentro de casa também, cortam o contato com os filhos, com a família e compram praticamente tudo que precisam por delivery, né? Que aqui no Japão também é muito fácil de se comprar qualquer coisa por delivery. Ou no máximo atravessa a rua ali só para ir numa loja de conveniência e já volta para casa e tal, né? E por conta disso, acabou se tornando muito comum aqui no Japão também que os idosos morram sozinhos em casa e ninguém se dê conta, né? As pessoas só vão perceber triste. quando o corpo já está em estado avançado de decomposição, que aí os vizinhos geralmente sentem o cheiro, né, e chamam a polícia ou a família se conhecerem. Para vocês terem uma ideia, né, existem empresas, diversas empresas aqui no Japão, que são especializadas em limpar apartamentos em que a pessoa morreu sozinha, né? Porque como o corpo chega a se deteriorar, acaba manchando assoalho, né, impregnando mau cheiro na casa. Nos Estados Unidos também, um podcast de True Crime que eu acompanho, Café, Crime e Chocolate. Eu lembro que ela comentou que ela era justamente de uma empresa não especializada só em pessoas que morrem sozinhas, mas em local onde ocorreu o crime, né? E ficar tudo impregnado, né? Mas é triste demais, né? Isso daí. Então, ter esse serviço, né? Fazem isso, né? Elas são especializadas em limpar apartamentos onde um corpo se deteriorou. E isso ilustra, né, o quão frequente isso acontece. É fora do comum, né? Ao ponto de uma empresa conseguir se sustentar só desse serviço. Então, assim, são problemas peculiares, né? Porque a sociedade japonesa é uma sociedade peculiar que, consequentemente, produz problemas peculiares. E o governo vai tendo que se desdobrar aí para tentar encontrar soluções para esses problemas antes que seja tarde, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá acabando. E é nóis, velho. É isso, acabou aqui o dele, né? E vocês veem, né? Que triste, né? Aliás, recomendo vocês assistirem o vídeo mesmo dele, porque é ele passeando pela cidade e tal. Então é muito mais bonito do que escutar só o nome, né? Desculpa escutar só. Deixa eu só que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu tô me confundindo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. É outro da BBC News, mas esse aqui é melhor porque eu já escutei. Mas é meio que um complemento do que a gente tá conversando, porque aqui no caso é uma
em outro país, é na Coreia, cara, isso daqui. Mas eu acho que meio que complementa o que está sendo falado aqui, né? Sei lá, deixa eu ver aqui. Eu consigo acertar direitinho. Aqui, ó. A BBC News, por que os pais sul-coreanos estão se trancando em celas de confinamento? Cara, isso daqui é sem palavra, né? Eu não sou psicóloga, né? Mas você pensar adoecimento mental da pessoa, né? Que não tá bem mesmo, né? Pra ter que se... E aí você vê, né, antes da gente tocar aqui, que ele falou um pouco, né? Tem o vídeo da menina lá do começo, que ela meio que fala que nem todos, né? Mas eu acho que o vídeo dela, no começo, é meio que uma exceção que não... veja bem, é uma exceção da exceção, eu acho, assim, porque todos os casos que eu já vi dessa questão toda aqui, você vê que realmente tem uma questão de a pessoa realmente vai virando acumulador, a sujeira não deixa os pais entrar, né? Tem até uma série que eu tava assistindo, deixa eu responder meu colega aqui no WhatsApp, né? Onde é que é temática de podcast? Eu tô com o som aqui porque tá para chegar visita técnica aqui em casa. Então. Então eu acho que o caso da menina no começo não é uma coisa que seja assim, para falar, tem muita gente assim como ela. Eu acho que tem. Eu acho que tem muito mais, viu, gente, do que possa se imaginar, né? Mas é isso, e tem a ver, é isso que eu tava tentando pegar o fio da meada do que eu tava conversando, né? Que, assim, tem a ver com a questão cultural das exigências dessas pessoas, porque você vê, se você todo quem consome essa espécie de conteúdo já percebeu que tem aquele negócio da honra, né? E tal, que no país muito conservador acha isso lindo, fala que isso é maravilhoso e tal. Só esquece de uma coisa chamada adoecimento mental, né? Quando isso é uma coisa cultural, que você sente vergonha, se você é um fracasso. Imagina um país com a desigualdade social gigante que tem aqui, se todo mundo pirasse, sei lá, e porque não tá bem de grana. Eu mesmo sou uma das pessoas que, bicho, né? É difícil, né? O que que é você ser bem-sucedido, né? Então é complicado você satisfazer o que a sociedade acha ok, né? O bom é a gente tentar manter a nossa saúde mental. Mas o lance é que lá, e não somente lá em outros países, eu acho que até dá para extrapolar isso para, né? Porque é um pensamento, é só ver como é que tá a ascensão dos coaches no mundo, né? Como tem gente achando que é assim, né? Você vai virar um case de sucesso, né? Mude seu mindset e essas besteiradas todas aí. A gente quase pegou em São Paulo, né, a possibilidade de ter um prefeito, né? Ele saiu da corrida eleitoral, que é o Pablo Marçal, um completo idiota energúmeno. Mas você vê aqui que é uma questão também de você sentir culpa. Aí tem países que eu tava vendo vídeos assim, vários países, gente, vários países. China é um deles, né? País da Coreia, tipo Coreia do Sul também, onde o pessoal passa muitas horas na escola. Então, você tem uma formação de jovens que eles são muito bem formados, só que não tem mercado de trabalho para eles. Então, acaba gerando uma sociedade onde o cara tem uma formação fodida, estudou pra caraco, e ele vai trabalhar, sei lá, de Uber, entendeu? Uma parada assim. Então, são aberrações, né, capitalistas, né, também, porque eu acho que tem a ver isso daí com o capitalismo, óbvio, né? De você tem que ser o melhor, no que você vai ter emprego para todo mundo, né? Então é meio bizarro. Mas aqui é um outro vídeo muito interessante aqui, que eu acho que dá para complementar essa questão aqui, que é da BBC News. Vamos escutar. Que eu, na época, quando eu escutei, eu fiquei muito triste com isso daqui. Deixa eu só passar esse comercial aqui da Adobe. Pera aí. Pronto. Tá, aqui. Vou voltar pro começo. BBC Lê. Por
Por que pais sul-coreanos estão se trancando em celas de confinamento? Reportagem de Hyo Jung-kim, do serviço coreano da BBC, publicada pela BBC News Brasil em 30 de junho de 2024. Lida por Silvia Salek. A única conexão com o mundo exterior de cada minúsculo quarto na chamada fábrica da felicidade é um buraco na porta para a passagem de alimentos. Não são permitidos celulares ou laptops dentro dessas celas que não são maiores do que uma despensa e seus habitantes têm apenas as paredes nuas como companhia. Os residentes podem usar uniformes azuis, como de prisão, mas não são detentos. Eles vieram para o centro, na Coreia do Sul, para uma experiência de confinamento. A maioria das pessoas aqui tem um filho ou uma filha que se retirou completamente da sociedade e vieram para aprender por si mesmas como é se sentir isolado do mundo. Esses jovens reclusos são chamados de hikikomori, um termo cunhado no Japão na década de 1990 para descrever o fenômeno do isolamento social entre adolescentes e jovens adultos. No ano passado, uma pesquisa do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia do Sul com 15 mil pessoas de 19 a 34 anos descobriu que mais de 5% dos entrevistados estavam se isolando. Se isso for representativo da população em geral da Coreia do Sul, significaria que cerca de 540 mil jovens estariam na mesma situação. Desde abril, pais têm participado de um programa de educação parental de 13 semanas, financiado e administrado por organizações não governamentais, como a Fundação da Juventude Coreana e o Centro de Recuperação Baleia Azul. O objetivo do programa é ensinar as pessoas a se comunicarem melhor com os filhos. O programa inclui 3 dias em uma instalação em Hongcheon-gun, na província de Gangwon, onde os participantes passam um tempo em um quarto que imita uma cela de confinamento solitário. A esperança é que o isolamento ofereça aos pais uma compreensão mais profunda de seus filhos. O filho de Jin Yong-hae está isolado em seu quarto há 3 anos. Mas desde que passou um tempo em confinamento, a mãe entende um pouco melhor a prisão emocional de seu filho de 24 anos. Eu ficava me perguntando o que eu tinha feito de errado. É doloroso pensar nisso, diz a mulher de 50 anos. Mas ao começar a refletir, eu ganhei um pouco de clareza. O filho sempre foi talentoso e ela e o pai tinham grandes expectativas. Mas ele frequentemente estava doente, tinha dificuldades para manter amizades e, eventualmente, desenvolveu um distúrbio alimentar, tornando difícil frequentar a escola. Quando começou a frequentar a universidade, parecia estar indo muito bem por um semestre, mas um dia ele simplesmente se isolou completamente. Vê-lo trancado em seu quarto, negligenciando a higiene pessoal, as refeições, partiu o coração da mãe. Mas apesar de enfrentar ansiedade, dificuldade nas relações com parentes e amigos e a decepção de não ter sido aceito em uma das melhores universidades do país, ele reluta em falar com ela sobre o que o faz querer viver em isolamento. Quando a mãe chegou ao centro Fábrica da Felicidade, ela leu bilhetes escritos por outros jovens isolados. Ler esses bilhetes me fez perceber: ele está se protegendo com o silêncio porque ninguém o entende, diz ela. Uma outra mãe também procurou o centro por causa de seu filho, de 26 anos, que cortou toda a comunicação com o mundo exterior há 7 anos. Depois de fugir de casa algumas vezes, ele agora raramente sai do quarto. A mãe buscou ajuda médica e psicológica, mas seu filho se recusou a tomar os remédios para a saúde mental que lhe foram prescritos e se tornou obcecado por jogos de videogame. Embora ela ainda tenha dificuldade para se comunicar com o filho, ela começou a entender melhor os sentimentos dele através do programa de isolamento. Percebi que é importante aceitar a vida do meu filho sem forçá-lo a se encaixar em um molde específico, diz ela. Pesquisas do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia do Sul sugerem que há uma variedade de fatores que levam jovens a se isolarem. Segundo uma pesquisa do Ministério com jovens de 19 a 34 anos, as razões mais comuns são dificuldades para encontrar um emprego,
24%, problemas nos relacionamentos interpessoais, 23,5%, problemas familiares, 12,4% e questões de saúde, 12,4%. A Coreia do Sul tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo e, no ano passado, o governo revelou um plano de 5 anos para enfrentar o problema. Os ministros anunciaram que haveria exames de saúde mental financiados pelo Estado para pessoas de 20 a 34 anos a cada 2 anos. No Japão, a primeira onda de jovens se Não sei se isso funciona. nos anos 1990 levou a um aumento acentuado no número de pessoas de meia idade dependentes de pais idosos e tentar sustentar filhos adultos apenas. Na Coreia do Sul, né? Tem até um vídeo maravilhoso de um canal aí que fala muito eu acho que é Rota Asiática. Que eles têm uma parada que é uma coisa muito cruel, né? Isso daí, né? As pessoas idosas, elas se isolam numa espécie de favela, né? Então tem um lugar tipo Gangnam lá. Né? Esse lugar mesmo que tem aquela música Gangnam Style, né? Que tem aquele vídeo que fez sucesso, né? Do cara Gangnam Style. Tan, tan, tan. Só que eu cantando é horror. Mas lá ao lado tem uma favela, é uma favela composta só de pessoas idosas que estão abandonadas, esquecidas pela sociedade, que são uma vergonha, um estorvo para a família. E você entende o encadeamento do pensamento? Se você é velho, você não é bem sucedido, você se tornou um estorvo, você vai ficar jogado num buraco. E, cara, tem toda uma questão ali, por que aquela favela tá ali. Não são só pessoas idosas, tem a ver com a reconstrução da Coreia do Sul. Mas você fica pensando, né, cara, por que diabos, né? Aí você vai lembrar como é que o capitalismo funciona, né? Ao mesmo tempo que o cara tem uma loja de carros caríssimos, tem ali a 100, 200 metros uma favela, né? Não é bizarro. Eu vou ver se eu deixo aqui o Rota Asiática que eu assisti, para vocês também assistirem, mas, cara, é uma coisa angustiante, né, você escutar, né, esses relatos, e as pessoas tentando entender os filhos, e aí tu olha não olha big picture, né, como chamam, né, uma coisa maior, você olhar de longe, que não é só porque ele não é o que a sociedade cobra do jovem, né. É uma coisa que, não sei também, que nem eles estão falando aqui, vão fazer avaliações de 2 em 2 meses, negócio de 2 em 2 anos, de saúde mental, né? Quando, na verdade, tem que ter um programa onde não se cobre tanto, tem que ter uma maneira de fazer uma alteração mesmo, como é que eles fazem as coisas, né? Para não virar um verdadeiro inferno para as pessoas jovens, né? Fora que o cinema já disponibilizou sobre o assunto, a gente estava assistindo alguns filmes do Sion Sono, e também tem essa coisa do adoecimento mental, isolamento, da procura por seitas e por aí. É interessante, a gente olha para isso, ou pelo menos olha para isso, não como uma coisa assim, uma excentricidade, sim. Você tentar refletir o mundo que você vive, sabe? Eu acho que faz parte, pelo menos para mim, eu encaro assim, você assistir os filmes, se interessar pela cultura, mas também se interessar pelo que está acontecendo politicamente com essas regiões, né? Então é interessante aqui o que é colocado. Você vê que o vídeo da BBC News aqui é da Coreia do Sul, né? E a gente estava falando do Japão, né? Dos hikikomori, né? Então por aí vai. Falta pouquinho aqui, vamos só finalizar aqui esse vídeo da BBC. Com uma aposentadoria, fez com que muitos idosos caíssem na pobreza e depressão. A professora Jeong Go-woon, do Departamento de Sociologia da Universidade Kyung-hee, diz que a expectativa da sociedade sul-coreana de que grandes marcos da vida sejam alcançados em momentos definidos aumenta a ansiedade dos jovens, especialmente em tempos de estagnação econômica e baixo emprego. A visão de que as realizações de um filho são um sucesso dos pais contribui para que famílias inteiras afundem no atoleiro do isolamento. E muitos pais percebem as lutas de seus filhos como um fracasso na criação, levando a um sentimento de culpa. Na Coreia do Sul, os pais muitas vezes expressam seu amor e sentimentos através de ações práticas, em vez de expressões verbais, diz a professora Jeong Go-woon. Os pais financiarem as mensalidades na universidade, por exemplo, dos filhos por meio do trabalho árduo é um exemplo típico de uma cultura confucionista que enfatiza a responsabilidade, acrescenta.
Essa ênfase cultural no trabalho árduo é um elemento no rápido crescimento econômico da Coreia do Sul na segunda metade do século XXI, quando o país se tornou uma das principais economias do mundo. No entanto, de acordo com o World Inequality Database, a desigualdade no país piorou nas últimas 3 décadas. A diretora do Centro de Recuperação Baleia Azul, Kim Ok-ran, diz que a visão de que os jovens que se isolam são um problema familiar faz com que muitos pais também acabem se afastando das pessoas ao seu redor. E alguns têm tanto medo de serem julgados que nem conseguem É um problema social, né? próximos sobre a situação. Eles não conseguem expor o problema, o que leva os próprios pais a se isolarem também. Muitas vezes deixam de participar de encontros familiares durante os feriados, exemplifica. Os pais que buscaram ajuda no Centro Fábrica da Felicidade ainda aguardam ansiosamente Que porra de nome de que centro, seus né? filhos possam retornar a uma vida normal. Quando perguntada o que diria ao filho se ele saísse do isolamento, os olhos de uma das mães se enchem de lágrimas. Você passou por tanta coisa, ela diz com a voz tremendo. Foi difícil, não foi? Eu vou cuidar de você. Você ouviu a reportagem Por que pais sul-coreanos estão se trancando em celas de confinamento? Esse final é de cortar o coração, né, meu? É de cortar o coração. A gente tem que acolher, né, e tal, né? O pai, força dessas mães e pais que estão conseguindo tentar entender, né, e tal, porque a sociedade normalmente é bem cruel, né? As famílias se dissolvem, né? No Japão, assim, tem aquele negócio dos jovens que vivem na rua, né? E tal. E não parece, mas são pessoas em situação de rua, não parecem pessoas só fãs de anime e tal, e são pessoas em situação de rua. E eu lembro quando a gente assistiu aquele filme, eu gosto muito de mencionar ele, eu sempre menciono. E eu sempre recomendo para as pessoas, que é um filme que mudou a minha percepção sobre muita coisa e me fez virar fã da dança Butô e de outras questões relacionadas ao Japão, que é aquele Cerejeiras em Flor. É um filme alemão. Tem no YouTube, né? É Kirschbursting Hanami, o nome dele no original. Mas esse filme também, uma história de um casal de idosos, né? Que o cara tá com uma doença que tá perto de morrer, ela resolve passear com ele, no final tem uma reviravolta na história, mas tem um momento que o personagem do filme, ele vai pro Japão e ele se depara, pô, isso há muitos anos atrás, com uma favela de barracas de camping, né, que a menina que ele conhece mora, né, então é uma questão muito complexa, né, e tal, e não começou só agora, obviamente, né, deixa eu tirar aqui as imagens aqui. E é uma coisa terrível, né? Porque você fica pensando assim, caraca, como é que pode, né? Deixa eu só tirar aqui. Peraí. Tô tentando mexer, gente. Tá. Tirei aqui os dois aqui. Vou deixar o telefone da CVV aqui, porque é bom ter com quem conversar, né? A gente não sabe quem tá acompanhando a gente, se a pessoa tá precisando de ajuda, de apoio. Eu não sou psicóloga, né? Tem gente que coloca muito isso nas redes sociais. Ah, eu sou uma escuta, pode falar comigo, só que a gente não é psicólogo, então tem que tomar muito cuidado. Tem que falar com quem realmente tem capacidade, recomendar que a pessoa procure, né? Serviço de um profissional gabaritado também, né? Eu sei que o nosso país, ainda mais agora com esse negócio de tanta gente viciada em jogo do tigrinho, né? Os CAPs estão todos lotados, né? Mas a gente tem que tentar procurar ajuda, gente. Nem que seja ligando para a CVV, viu? Mas eu queria só ler um texto aqui para a gente finalizar, né? Que é um texto da BBC News Brasil. Parece que eu sou fã da BBC, não sou toda essa fã, não. Mas é caso que eles têm uns textos aqui com alguns diálogos e tudo, pessoas explicando, né? E é legal a gente pegar isso daqui para a gente tentar refletir até a nossa utilização da internet, porque eu sou alguém que eu fico muito tempo trabalhando no computador, não à toa que eu estou aqui fazendo, né? Estou gravando alguma coisa enquanto eu estou trabalhando, arrumando o site, então a gente passa muitas horas, né? Eu agora que eu estou com uma cachorrinha que ela é novinha, né? O outro era muito idoso, aí ele não queria sair de jeito nenhum, mas com a novinha eu saio todo dia com ela, vou na pracinha, fico sentada com ela e tal. Eu, quando posso, eu tenho uma coisa muito forte com a natureza. Eu gostaria de ter muito mais, né, e tal, porque a gente pelo menos chegou numa certa idade, não dá mais para fazer o que eu fazia quando era jovem, que eu acampava muito, né?
e tal. Agora, eu ia muito pra cachoeira, eu, tipo, subia, né, nas montanhas para pegar cachoeira com a bicicleta no ombro, né, e tal. Então, eu tinha muita força física, né? Eu até penso se eu não tô assim tão debilitada de saúde, pelo menos da saúde postural e hérnia de disco, caramba, devido a esse passado, né? De excessiva força e exceder os limites. Mas eu tenho uma coisa muito forte que é a natureza, eu acho muito importante a gente sair, respirar e pegar um espaço no seu dia, na sua semana, sei lá que seja, para você sair de casa, sair da frente do PC, sabe? Eu reflito muito, inclusive, se eu tenho condições de me manter fazendo podcast, então eu levo isso tudo muito, muito a sério, né? Tô fazendo esse trabalho aqui porque como eu tenho que ficar na frente do PC, eu não me importo, ainda mais agora eu tô conversando um pouco mais, porque continua, como eu falei, né? A Internet Archive, que é um site ótimo, que a gente está atualizando os players, né? Dos podcasts do site pela Internet Archive. Continua fora do ar, então não tô podendo fazer meu trabalho como eu estava fazendo antes, né? Então, alguns episódios aqui, por enquanto, tá sendo nesse ritmo, eu podendo conversar mais e tal, falar. Mas aqui na BBC News tem uma matéria, tá? Que tá falando justamente sobre isso, tá? Aqui é um cara americano, tá? Tradução de uma matéria. Quem são os hikikomori, os jovens japoneses que vivem sem sair dos seus quartos? 6 de março de 2019. No nosso mundo hiperconectado, pode ser difícil se desconectar. O fluxo interminável de e-mails, tweets, curtidas, comentários e fotos nos mantém constantemente ligados à vida moderna. Mas no Japão, 500 mil de pessoas vivem isoladas. Elas são conhecidas como hikikomori. Na prática, pessoas solitárias que se afastam de todo contato social e muitas vezes ficam anos sem sair de casa. Fico imaginando, gente, alguém ficar anos sem sair de casa. Sério, né? E tal. E eu fico pensando, ainda mais, desculpa a parte, no Japão, onde tem terremoto, né? É um terreno instável, né? As casas não são um terreno tão seguro quanto eles gostariam, né? Mas no Japão, 500 mil de pessoas vivem isoladas. Elas são conhecidas como hikikomori, aí eu já expliquei, né? Ó, ninguém pode ser maduro, equilibrado, senão... E o que é isso aqui? Ah, desculpa, nada a ver, gente, ignora aqui. Aqui é um bagulho que eles colocaram no meio aqui do texto, né? Tipo, tu tá lendo, no meio de um texto, eles colocam uma parada no meio que é para outro texto, né? Isso aí é efetivo como, né? Vai cagar no mato. Vamos lá. Uma pesquisa do governo identificou cerca de 541 mil pessoas, 1,57% da população no país, vivendo nessa condição. Mas muitos especialistas acreditam que o número total pode ser muito maior, porque pode levar anos até que peçam ajuda. Quando pedem, né? A gente viu o vídeo dele, né? Os idosos até falecem em casa, né? O problema não está, porém, restrito ao Japão como se acreditava. Ele também tem sido reportado em outras partes do mundo. Na vizinha Coreia do Sul, que acabamos de falar disso, uma análise de 2005 estimou que havia cerca de 33 mil adolescentes isolados socialmente, 0,3% da população. Em Hong Kong, uma pesquisa de 2014 estimou que tal isolamento alcançava, aqui no caso foi mal formulado por mim, né? Ponto e vírgula, que seria como final de frase, não sei lá. Aí, em Hong Kong, uma pesquisa de 2014 estimou que tal isolamento alcançava 1,9% da população. Mas isso não ocorre apenas na Ásia, também se dá em países como os Estados Unidos, Espanha, Itália e França, por exemplo. É um tema controverso, mas comum nas pesquisas, que é a influência da tecnologia moderna no isolamento. Isso daí é óbvio também, né? Você não se isola porque você tem acesso ao mundo, a uma janela, né? Que é a internet, né? Eu até pensei nesse texto que eu tava, nesse vídeo que a gente estava escutando aqui, né? Da Coreia, que os pais se trancam em salas fechadas sem nenhum acesso a nada. Mas os jovens normalmente têm acesso, né? Tem acesso ao computador, a mina lá no começo que a gente estava assistindo tinha acesso à internet, parava a assistir anime, aí comia, saca? Aí a pessoa tem aquela ilusão, né, que tá com o dia cheio, né? Se não tivesse internet, nem luz, nem nada, né? Esse isolamento ia se tornar muito mais difícil, né? Ó, diz que não tem estudos suficientes ainda comprovando essa relação concreta entre esses dois fenômenos, né? Que seria, no caso, a tecnologia
Especialistas dizem estar em alerta. Aqui eles vão fazer a definição do que é hikikomori. Se refere tanto à condição quanto às pessoas vítimas dela. Foi cunhado pelo psicólogo japonês Tamaki Saito em seu livro Isolamento Social, Uma Adolescência Sem Fim, de 98. Hoje, esse conceito é definido como uma combinação de isolamento físico e social somada com o sofrimento psicológico, que pode durar 6 meses ou mais. O transtorno foi considerado inicialmente cultural, e há razões para se pensar que a sociedade japonesa é especialmente suscetível a ele. Diz Takahiro Kato, professor de psiquiatria da Universidade de Kyushu, na região Fukuoka, e pesquisador do tema. Abre aspas, no Japão há um ditado muito famoso que diz: o prego que se destaca leva a martelada, diz Kato. E as rígidas normas sociais, as altas expectativas manifestadas pelos pais e a cultura da vergonha fazem com que a sociedade japonesa seja terreno fértil para sentimentos de inadequação e o desejo de querer se esconder do mundo, fecha aspas. Aqui você tem um depoimento de alguém, né? Tá aqui dizendo que o texto, parte do texto está assim, ó, eu não queria ver ninguém. Tomoki, nome fictício, de 29 anos, deixou o emprego em 2015. Ele me disse que estava decidido a voltar a trabalhar e que regularmente sairia em busca de vaga. Também ele participava de um grupo religioso quase diariamente, mas o líder desse grupo começou a criticar publicamente a atitude dele e a incapacidade de conseguir trabalho. Olha isso, num grupo religioso, né? Isso aí faltou, né, tomar um murro bem dado na cara, né? Imagina tu vai num grupo religioso, o cara vai ficar criticando que você não arruma emprego, né? Vai se catar, porra. Mas tudo bem, sou eu no momento de agressividade aqui, né? Quando ele parou de ir às sessões religiosas, o líder passou a ligar para ele várias vezes por semana. Esse líder que tinha que ter sido, né, ter feito um processo contra ele, né? Essa pressão, aliada que vinha da família, acabaram empurrando ele para um completo isolamento. Aí ele diz aqui, eu me culpava, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair. O Centro Yakioka, que oferece apoio aos hikikomoris, da cidade de Fukuoka, realiza sessões em que os integrantes do grupo descrevem a pressão que sentem em suas vidas. Abre aspas, a escola é uma monocultura, todo mundo tem que ter a mesma opinião, disse um dos visitantes, Haru, de 34 anos. Se alguém diz algo diferente, está fora do grupo. Isso é muito sinistro, mas isso aqui acontece na internet também, né? Eu até brincava aqui que o Marcos, se tu dá uma desafinada no coro dos contentes aí, tu já é colocado de lado. Isso aí é uma questão, a coletividade tem essa mania, né? O nome, coletividade, né? Fica pressionando você para ter a mesma opinião. Aqui continua, corresponder às expectativas da sociedade japonesa também ficou mais difícil. A estagnação econômica e a globalização estão fazendo com que as tradições coletivistas e hierárquicas do Japão entrem em conflito com a visão do mundo mais individualista e competitiva do Ocidente, diz Kato. E os pais japoneses sentem uma forte obrigação de apoiar os filhos independentemente de qualquer coisa. E a vergonha muitas vezes o impede de procurar ajuda, explica o psicólogo. Mas o crescente número de casos fora do Japão está levando muitos a questionarem que se trata de uma questão puramente cultural. Aliás, se trata de uma questão puramente cultural. Em um estudo de 2015, Kato e colegas, pesquisadores nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Índia, encontraram casos em seus países que correspondiam aos critérios clínicos. Alan Tell, principal autor do estudo, ensina psiquiatria na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos, e diz que é frequentemente contatado por americanos que acreditam sofrer dessa condição. As pessoas pressupõem que isso deve ser mais comum no Japão, explica ele. Mas se você medir oficialmente o quão comum é, pode encontrar dados surpreendentes. Aqui no Brasil deve ter um monte de pessoas que se identificam com condições assim, né? Que preferem ficar isoladas, né?
e tal, que se sentem inadequadas, se sentem feias, né? Tem isso, né? Uma coisa muito cruel da sociedade achar que você tem que estar ali nos trinques, né? Isso tem a ver com todo o uso de Instagram. É Instagram mesmo, tá estragando todo mundo. Mas do Instagram, né? Que você tem aquelas pessoas com aquelas vidas falsas, né? São influencers, né? Basta ver o pessoal ali, né? Sendo fã de uma gente que eu só descubro quando eles furam minha bolha ali e aparece ali praticando algum crime, né? Mas é muito bizarra essa questão toda aqui. É uma questão muito perigosa, para dizer o mínimo, né? Deixa eu até botar aqui uma imagem aqui que eu achei interessante aqui, que eu peguei dessa postagem aqui, dessa publicação. Achei bem legal essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não tô localizando não, mas tudo bem. Depois ela aparece. Ah, tá aqui, ó. Uma imagem interessante, né? Porque eu quero que você veja a face desses jovens aqui, né? A gente tá falando de sensação de inadequação, né, e tal, e aqui é numa escola, né? Mas olha só, vamos continuar o texto aqui, né? Ó, finalizando aqui, ó, as pessoas pressupõem que isso deve ser como no Japão, mas você pode verificar que existem outros países, né? Aí tá aqui, ó, a continuação, ó, do Japão à Espanha. Tem uma psiquiatra aqui, que é a Agnes Malagon Amor, do Hospital Del Mar, se deparou com um problema durante um programa de tratamento em domicílio em Barcelona. Ela e seus colegas encontravam frequentemente pacientes com períodos prolongados de isolamento social, o que a levou à literatura sobre os hikikomori do Japão. Entre 2008 e 2014, eles encontraram 190 casos, os dados mais recentes, mas isso foi antes de o programa ser expandido e a médica ter certeza de que eles são apenas a ponta do iceberg. Na época, entre aspas, éramos 2 psiquiatras e 2 enfermeiras para uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Eu acredito que devem existir muito mais casos. Aqui diz assim, entretanto, estabelecer uma explicação mais detalhada é muito difícil. Muitos estudos dizem que os hikikomori estão relacionados a distúrbios psiquiátricos ou de desenvolvimento que podem variar entre tipo e gravidade. Também pode ser desencadeado por estresse relacionado ao trabalho ou famílias desestruturadas. Uma das razões pelas quais os hikikomori são fascinantes é que não há uma única explicação, diz Alan Thiel. Existem muitos fatores que influenciam. Outro fator frequentemente discutido é o papel das tecnologias como a internet e as redes sociais e videogames, fonte de polêmicos debates nas pesquisas sobre saúde mental. Olha só, é um texto ótimo, gigante. Aqui eu li uma parte dele somente, né? Quero só deixar aqui, né, que achei legal poder com vocês, né, fazer essa escuta aqui desses programas, ver aquele vídeo lá e deixar também, né, de certa maneira, como um alerta, até um alerta para mim mesma, né, que trabalho muitas horas na internet. Pessoal que trabalha como editor de podcast, editor de vídeo, trabalha muito na internet, que tente tirar de si esse contato. Eu sei que é difícil, né? A gente tem até uma coisa que talvez a gente precise fazer até um detox, né, de tela, né? A gente está sempre com o celular e tal. Muita gente, por exemplo, agora eu tô no Blue Sky. Por que eu tô no Blue Sky? Eu não deveria, já que o Twitter não é mais interessante para mim, tanto que eu deletei minha conta lá, eu não deveria estar em outra plataforma, né? Mas às vezes é tal negócio. No meu caso, muito especificamente, não é me isentando disso daí, eu faço isso também para poder divulgar o podcast, né, gente? Porque a gente é um podcast de nicho, né? Teve uma ocasião que um cara veio falar para mim no Twitter, na época, falou assim: ai, eu pensei que vocês tinham acabado faz 10 anos. Porra, a gente nunca parou de fazer podcast desde 2009, né? Teve momentos que eu pensei em parar, realmente. Eu penso hoje em dia novamente em parar e tal, mas por enquanto estamos aí, a gente nativa. Então eu fico no Blue Sky, não estou mais no Twitter, mas eu penso assim que a gente deve tentar fazer um detox, tá? De alguma maneira para ter qualquer saúde mental e principalmente sair de casa, gente. Sair de casa, reencontrar a família, fazer um esforço. É uma coisa que eu faço, mas veja bem, uma coisa que eu tenho essa consciência agora aos 50 anos, né? Eu faço muita questão de ver a minha família. Eu tenho uma mãe de quase 100 anos, então eu gosto de revê-los, conversar com eles.
Isso é muito importante para mim. Sair com a cachorrinha agora, quando eu posso ter o contato com a natureza, eu tenho, né? Eu saboreio esse contato. Eu sou do tipo que eu vou para os lugares e fico lá respirando e observando e escutando. Então, vamos, né? Todos nós aqui que trabalhamos com internet, ou que passamos por um período muito grande, seja jogando, seja ouvindo podcast, seja trabalhando, seja como eu que trabalho muitas vezes sentada aqui, que a gente tente mudar, né? As nossas rotinas, né? Fica aqui então essa recomendação para vocês acessarem aqui o Bacagaijin, né? Nem todo mundo gosta dele, o pessoal fala que ele é ANCAP, né? E tal, que sei lá, essa molecada anticapitalista que fica falando contra imposto e tal, e por aí vai. Eu sei que eu gosto das imagens, são imagens bonitas, não vejo ele falar nada assim que seja uma coisa agressiva, sabe? Eu acho até que ele se põe a filosofar e a analisar a sociedade de uma maneira interessante. Eu gosto, né? Isso associado a imagens na chuva e de caminhada, tá? É uma coisa que eu tenho prazer de fazer também. Então acessem aí, tá? Vão ficar os links aqui abaixo e a gente se encontra no próximo podcast aqui, na próxima. No final de contas, estou fazendo outras coisas além de podcast, né? Mas se você tiver podcasts para recomendar, até no Blue Sky algumas pessoas recomendaram podcasts, então a gente vai ter alguns podcasts diferentes para poder escutar juntos aqui, tá? Um beijo para vocês, tudo de bom. Se puder, nos apoiem, tá? O nosso Pix é um Pix de apoio, né? Onde a gente tá fazendo uma vaquinha para comprar uma webcam nova. Eu tive que recomeçar o vídeo aqui, porque no começo deu pau nessa webcam. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Se puder, nos apoia. A gente tem também a plataforma Apoia-se, que a gente tem conta lá. Se puder nos ajudar, a gente agradece, tá? E siga lá nosso Cineclube da Masmorra, que temos os nossos podcasts de cinema, né? Nós somos principalmente, como eu sempre estou brincando aqui, um podcast de cinema, né? Então eu faço essas coisas aqui porque, na verdade, eu trabalho nesse podcast de cinema há mais de 15 anos, né? Então não deixe de procurar o Cineclube da Masmorra nas plataformas de podcast, no Spotify. E não esqueça de colocar estrelas, interagir, compartilhar, que é uma maneira de você pegar podcasts fora daquele mainstream, né? Os famosos da Globoplay, os Flow Podcast da vida, Inteligência Limitada da vida, e ter podcasts que tem uma visão progressista, que eu me orgulho da gente ter, né? E tal, mas somos muito de nicho, né? Queremos conhecer mais pessoas e que essas pessoas nos conheçam também, tá? Grande beijo, depois deixa a sua opinião aqui abaixo, tá bom? Até.